Salve, salve amigos, como é que vocês estão? Tudo certo? Mais um dia, mais um vídeo. Emerson aqui novamente. E hoje estou aqui novamente na minha humilde residência, fazendo um vídeo para vocês, porque lá fora tá bem frio hoje. Até estava planejando gravar um vídeo lá fora hoje, mas sem condição, já tá bem frio aqui para ficar andando de bicicleta. E vocês viram, eu tô de moletom aqui dentro de casa, porque o ar quente ainda não está ligado, né? As pessoas aqui, elas deixam, isso é geral, tá? Tanto prédios comerciais, etc. Eles deixam para ligar o ar quente lá para o finalzinho de outubro. Porque hoje está frio, mas não está aquele frio ainda que precisa de um aquecimento interno. Então, para a gente ficar mais confortável aqui em casa, a gente coloca umas roupinhas mais quentes. Mas lá, daqui a umas 2 semanas aqui, o dono ele já vai ligar o ar quente, aí já vai dar para ficar de camiseta regata, sem camisa, é tudo certo. E como é que vocês estão? Tudo certo? Então, beleza. Já deixa o like no vídeo, que é importante para o canal. Você que é novo aqui, que está assistindo o primeiro vídeo, se inscreve. Não deixa de se inscrever, porque eu estou postando vídeos aqui toda semana, pelo menos um vídeo. E no vídeo de hoje eu resolvi colocar 5 diferenças entre Estados Unidos e Canadá. Por quê? Como algum de vocês já sabe, quem acompanha o canal desde o início, sabe que eu já morei nos Estados Unidos, na Califórnia, para ser mais exato, na região de São Francisco, né, na Baía de São Francisco. E eu comecei a pensar sobre as diferenças de cada cidade, né? De cada cidade e cada país. De país nem tanto, porque as culturas elas são bem parecidas, né? O vídeo de hoje é mais centrado nas cidades mesmo, né? Entre São Francisco, na Califórnia, e Toronto, aqui no Canadá. Espero que vocês gostem do vídeo, tá certo? E então vamos lá, sem enrolação. Primeira diferença que eu encontrei entre as duas cidades. Isso para, pessoal, deixar bem claro antes de começar, que essas 5 diferenças são baseadas na minha opinião, tá? Então, podem ser que tenham pessoas também que já tenham morado nessas duas cidades e não vão concordar comigo, ou enfim. Então, essas são baseadas nas minhas experiências e na minha opinião. Beleza? Então, bora lá. A primeira é, assim, a maior diferença, na verdade, que é o clima. É o clima totalmente diferente, são totalmente opostos, né? Califórnia, o inverno ele não é tão rigoroso como aqui no Canadá, né? Mesmo você que nunca veio para o Canadá sabe que aqui no Canadá é bem frio no inverno, no outono também, nessa época do ano, e um pouquinho da primavera. Na verdade, quase todo ano. Mas o clima é totalmente diferente. Na Califórnia é um clima o ano inteiro bem quente. No inverno ele dá uma esfriada, mas a gente que é brasileiro suporta numa boa, né? E o verão é muito quente e seco. E não é à toa que tem muitas queimadas lá por esse fato, né? Ser um clima quente e seco, né? Aqui no Canadá já é um clima mais ameno, né? Porém, no verão, tinha umas 2, 3 semanas no verão, entre final de julho e começo de agosto, faz bastante calor, né? Bastante calor mesmo. Eu já peguei casos aqui, dias que deram mais de 40 graus. Óbvio que são poucas semanas, mas existe. Em contrapartida, o frio aqui também é bem extremo, né? Muito maior que na Califórnia. O inverno aqui chega a dar, em dias mais rigorosos, menos 25, menos 20. Então, essa é a maior diferença que eu já coloquei em primeiro lugar, tá? Segunda diferença, as pessoas, né? Por que eu coloquei as pessoas? Eu, como vocês sabem, eu gosto muito daqui do Canadá, eu gosto muito daqui de Toronto, não é à toa que essa é a terceira vez que eu estou morando aqui. E as pessoas daqui do Canadá, elas são, eu diria, mais acolhedoras, né? Acredito eu, pelo fato de ter muito imigrante aqui, principalmente Toronto, né? Principalmente aqui, uma cidade multicultural, então você encontra pessoas do mundo inteiro, diferentemente da Califórnia, na Baía de São Francisco, tá? Lá você encontra, sim, pessoas de muitos países, né, principalmente mexicano, indiano e chinês. Aqui em Toronto, não. Aqui você encontra gente de países que você nem sabia que existia, né? Eu já encontrei aqui pessoas do... Eu lembro da segunda vez que eu estive aqui, eu tive um professor que ele era do Sri Lanka. Falei, meu Deus, Sri Lanka. Então, aqui é multicultural.
acredito eu, pelo programa de imigração aqui ser bem forte, né? Então você encontra pessoas do mundo inteiro e essa diversidade acaba ajudando as pessoas a ser mais acolhedoras, né? Porque todo mundo já passou por um processo de imigração, sabe como é vir de um país que não é o seu e criar raízes, viver, enfim. Então as pessoas na Califórnia são as pessoas mais frias, principalmente porque muito americano. O americano ele é mais frio mesmo, né? Tem aquela aversão a imigrante, enfim, toda aquela história que vocês sabem. Então eu gosto muito daqui pelo fato das pessoas serem mais acolhedoras, tá? Então, para mim é uma diferença que eu resolvi colocar porque é uma diferença bem grande, certo? Terceiro lugar, que é uma diferença também gigantesca, que é o transporte público, pessoal. Que eu vou falar do transporte público da Califórnia? Sim, eu já morei na Califórnia, eu morei em Los Angeles e morei em São Francisco. Sim, existe transporte público, porém não funciona muito bem, digamos assim, né? Praticamente é um transporte público que tem, pelo fato que tem que ter algum ônibus, um metrô. Em Los Angeles tem metrô, em São Francisco não tem metrô, lá tem um trenzinho que ele é mais na superfície, não é um metrô, mas assim, não funciona. Então, principalmente na área ali de São Francisco, pela geografia do lugar, são muitas montanhas, etc., o pessoal precisa ter carro para se locomover, não tem jeito. O transporte público lá não funciona, tá? Em contrapartida, aqui em Toronto, o transporte público, comparado à Califórnia, é 1 milhão de vezes melhor, 2 milhões de vezes melhor, assim, é muito bom. Aqui tem um transporte público que chama TTC, que ele engloba metrô os ônibus, e é muito bom. Eu, particularmente, eu gosto bastante. O único problema é os finais de semana, porque final de semana eles aproveitam que o pessoal está de folga, né, não vai trabalhar, etc., e fazem manutenções nas linhas do metrô, e aí é um pouquinho chato. Mas de segunda a sexta, cara, o transporte público, assim, é muito bom de verdade. Tem o bilhete mensal aqui que você compra, você pode dar quantas viagens se você quiser no mês, ônibus, metrô. Então eu gosto muito daqui também pelo transporte público, funciona muito. Aqui você não precisa de carro praticamente para nada. Tanto que eu e a minha esposa, a gente já está aqui, vai fazer 1 ano e meio, não sinto falta do carro. Na Califórnia eu tinha carro, né, porque, como eu falei, tem que ter. Mas aqui não sinto falta nenhuma e provavelmente a gente não vai comprar, porque não tem necessidade. Então o transporte público aqui de Toronto é nota 10. Quarto ponto, custo de vida. Muita gente me pergunta, né, e aí, pô, custo de vida, você que morou na Califórnia, pô, você veio para o Canadá, não sei o que e tal. E uma das coisas que me fizeram sair de lá, da Califórnia, é pelo custo de vida, tá? Por quê? O custo de vida lá ele é muito alto. Assim, você ganha bem, né? Porém, você tem que trabalhar muito para poder pagar suas contas, porque as coisas são mais caras. Aqui em Toronto é caro também, mas quando você compara com o Canadá, né? Toronto é a maior cidade do Canadá, a cidade mais populosa, onde tem as melhores oportunidades de trabalho. Então não tem como, né? Quem vem para Toronto já sabe que o custo de vida aqui é caro, mas quando eu comparo com a Califórnia, não é uma diferença muito grande. Para vocês terem ideia, esse basement aqui que eu moro, ele é grande, aqui tem um quarto grande, tem uma salinha, tem cozinha e tal. Todo esse espaço, todo esse basement, a gente paga $1.300 canadenses, tá? Lá na Califórnia, a gente sempre morou dividindo casa, né? Tem um amigo meu que mora lá até hoje, inclusive se ele estiver vendo esse vídeo, provavelmente ele vai ver. Um abraço, que é o Ricardo. A gente dividia a casa com ele, eu e minha esposa, num quarto, ele e a namorada dele em outro quarto, e tinha mais um quarto que ele alugava também para as pessoas. A maioria dos brasileiros, eles fazem isso lá, né? Eles moram em quartos, né? Porque é muito caro você alugar uma casa, né? Só sua, muito caro. Então, como eu falei, eu pago aqui nesse basement $1.300. Na Califórnia, só um quarto, a gente pagava praticamente, era $1.300 americanos. Então, eu dividia com a minha esposa, então cada um pagava 650, né? E também tudo incluso, mesmo esquema daqui, água, luz, enfim, etc, tudo. Então, $1.300 canadenses um basement, $1.300 americanos um quarto, né?
E fora as outras despesas, como eu falei, tinha parcela de carro para pagar, porque tinha que ter carro, tinha seguro do carro, alimentação é mais cara, é tudo bem caro. Então, outro ponto aqui para Toronto. Aqui é caro também, né? Baseado quando você compara com as outras cidades canadenses, mas aqui você consegue trabalhar menos e pagar as contas. Lá na Califórnia você tem que trabalhar, tem que ralar muito. A gente trabalhava praticamente todos os dias, eu e minha esposa. A gente pagava as contas no final do mês e sobrava assim, merreca, né? Muito. Então a gente trabalhava, vivia lá para pagar as contas. Aqui, se você trabalhar de segunda a sábado, né, que é o normal, ter um dia de folga, você consegue pagar as suas contas, consegue mandar dinheiro para o Brasil, ajudar a tua família, consegue guardar dinheiro aqui, né? Isso eu falo por experiência própria. Então, o custo de vida, ele é outra diferença enorme. Tá certo, pessoal? E o quinto, que é a política de imigração, né? Que essa diferença também é para quem pensa em sair do Brasil e imigrar para um país de primeiro mundo, tem que levar em consideração, né? Estados Unidos, praticamente hoje é muito difícil você conseguir um status lá, né? Conseguir o famoso green card, só casando, né? E olhe lá, hoje em dia até casamento eles estão dificultando o máximo para poder dar o green card, porque tem muito esquema, né? Muito esquema fraudulento de pessoas que pagam casamento e então eles estão em cima. E aqui no Canadá, eles têm assim, vários programas de imigração, né? Vários. Eu pesquisei alguns por cima, que eu vi são 5, só que tem muito mais. Tem programas específicos para profissões, né? Programas específicos por estados, né? Então, a política de imigração aqui é bem forte. Não é à toa, como eu falei, que tem gente do mundo inteiro, né? Então, para quem pensa em sair do Brasil para imigrar, o Canadá ele é um país que ele abre as portas para você, né? Eu gosto muito daqui do Canadá, não é segredo para ninguém. Eu me sinto bem à vontade aqui morando no Canadá. Também me senti à vontade na Califórnia, mas não a mesma coisa como aqui. E já estão dizendo aí que daqui para o final do ano o governo ele vai anunciar um novo programa de imigração que ele vai ser, já estão falando inclusive que ele vai ser o maior de todos os tempos. Então espera-se aí um programa que vai abranger muito imigrante que está aqui legal, né? E eu também já estou de olho, eu e minha esposa a gente está de olho porque a gente conseguir um status aqui vai ser bem importante, né? Até para a gente começar a poder ir para o Brasil, voltar, então a gente está de olho. E daqui para o final do ano a gente vai ver como é que vai funcionar esse programa, tá certo? E é isso aí, pessoal. Esses foram os 5 pontos que eu acredito que foram as maiores diferenças que eu senti, né, entre Estados Unidos e Canadá. Você que está em dúvida entre ir para um país ou outro, leve em consideração esses 5 pontos, né? Deixa aqui nos comentários alguma outra dúvida que vocês têm, ou se o que eu expliquei não serviu 100% para você e você quer um pouco mais de informações, comenta aqui que eu vou responder, com certeza. Agradeço de novo os views que eu estou tendo no canal. Vou fazer 2 meses de canal, o canal para mim está tendo uma resposta boa. Deixa nos comentários também qual tipo de vídeo que vocês querem ver, os pontos turísticos que vocês gostariam de ver, que eu vou fazer o máximo para ir lá e filmar para vocês. Tá certo, pessoal? Então agradeço muito e até a próxima. Um abraço, valeu, tchau, tchau.